Certamente você já ouviu falar do inferno de Dante e seus terríveis círculos infernais, onde os piores pecadores sofrem castigos terríveis. Mas, além do inferno, Dante Alighieri também descreveu em detalhes como é o purgatório. No vídeo de hoje faremos uma viagem pelo caminho que representa um ponto de transição entre o inferno e o paraíso, refletindo o processo de purificação e redenção, onde as almas são purgadas de seus pecados antes de atingirem o paraíso. O purgatório é uma ilha sobre a qual se ergue uma gigantesca montanha que chega a beijar o céu. Ele é composto pelos 7 terraços, onde as almas passam por provações e aprendizados associados a cada um dos famosos pecados capitais. O paraíso terrestre, no topo da montanha, simboliza o estado de purificação completa e a preparação para ascender ao paraíso. O barco que traz almas ao purgatório é guiado por um anjo, que está ao leme do barco e é uma figura de extrema luminosidade e esplendor. A sua chegada é acompanhada pelos cânticos dos passageiros, que cantam o Salmo 113 em uníssono. Após a chegada, o anjo abençoa as almas com o sinal da cruz, permitindo-lhes desembarcar e iniciar sua jornada de purgação. Em seguida, ele parte tão rapidamente quanto chegou, retornando para buscar mais almas. No antepurgatório ficam as almas que ainda não estão prontas para iniciar o processo de arrependimento e purificação. Esse lugar de pré-purificação reflete a ideia de que alguns pecadores salvos eram menos dignos que outros e, por isso, precisavam passar tempo na base da montanha para compensar condições que impediam sua libertação do pecado. Lá estão as almas excomungadas pela Igreja e que devem passar um tempo no antepurgatório equivalente a 30 vezes o período que foram excomungados. Esse tempo serve como punição pela insubordinação que causou sua separação da Igreja. O segundo grupo inclui almas que ali esperam. São as que foram salvas apesar do arrependimento tardio. Seu período de purgação, um período de purificação proporcional ao atraso de seu arrependimento na terra. Entre eles estão as almas que foram lentas em sua devoção a Deus e almas que morreram sem absolvição. Antes de chegar no primeiro terraço, as almas devem atravessar uma porta protegida por um guardião de São Pedro. Este anjo marca 7 vezes a testa da alma com sua espada, simbolizando os 7 pecados que devem ser purificados. Ele também segura 2 chaves, uma de ouro e outra de prata, que usa para abrir a porta que dá acesso ao purgatório. Estas chaves simbolizam a misericórdia e a justiça de Deus. A subida da montanha é árdua, pois as almas estão carregadas de pecados, mas conforme elas sobem, ao invés de ficarem mais cansados, eles estão mais leves, pois seus pecados foram purgados pelo caminho. O primeiro terraço é significativo por ser o local onde as almas confrontam e expurgam o orgulho, considerado por muitos como o mais fundamental dos pecados capitais, pois o orgulho é a raiz de todos os outros pecados. A experiência das almas neste terraço é tanto física quanto espiritual. Os penitentes são forçados a carregar pesados fardos, curvando-se sob o peso, simbolizando o fardo opressivo do orgulho. Esta penitência é um reflexo direto do pecado que estão expiando. Assim como o orgulho os elevava acima dos outros, agora eles são literalmente rebaixados, uma representação física da humildade que devem aprender. Além da penitência física, o terraço também apresenta uma série de exemplares, esculturas no mármore que retratam exemplos históricos e mitológicos de orgulho e sua queda. Estes exemplares servem para lembrar os penitentes das consequências devastadoras do orgulho e da importância da humildade. A jornada através deste terraço é um processo de aprendizado e transformação. As almas aprendem a reconhecer e rejeitar o orgulho em si mesmas, um passo essencial em sua purificação e preparação para ascender ao próximo terraço. Este processo simboliza a ideia de que o verdadeiro entendimento e a purificação vêm através da humildade e do reconhecimento dos próprios erros e limitações. No segundo terraço, o pecado da inveja é confrontado e purgado.
Este terraço se apresenta como uma paisagem árida, em contraste marcante com o terraço do orgulho que exibia entalhes artisticamente elaborados. Este aspecto visual reflete o caráter sombrio da inveja, um pecado que Dante descreve como particularmente pernicioso, representando o desejo negativo de que outra pessoa perca seus bens ou vantagens aparentes. No terraço da inveja, as almas penitentes são retratadas com seus olhos costurados, vestindo tecidos ásperos que lembram mendigos cegos. Esta imagem dos olhos fechados ressalta a natureza da inveja, um pecado que envolve o olhar com má vontade para o bem alheio. As almas no terraço da inveja são privadas da capacidade de ver, simbolizando a cegueira espiritual que a inveja impõe. As vestes dos penitentes são da mesma cor das pedras do terraço, tornando difícil inicialmente discerni-las. Esta falta de distinção visual reforça a ideia de que a inveja é um pecado que busca a igualdade por meio da redução dos outros, em vez de elevar-se a si mesmo. A uniformidade e a indistinção simbolizam a natureza destrutiva da inveja, que deseja apagar as diferenças e o sucesso alheio. Dedicado à purgação da ira, no terceiro terraço, os penitentes são submersos em uma densa fumaça negra, simbolizando a cegueira e a confusão causadas pela ira. Esta fumaça é descrita como mais densa e amarga do que a do inferno ou da noite mais escura. O ambiente do terraço da ira é marcado pela escuridão e pela falta de visibilidade, refletindo a natureza da fúria que ofusca a razão e impede a clareza de visão e entendimento. A ira muitas vezes é um pecado que escurece o entendimento e impede a percepção clara da realidade, levando a ações impulsivas e destrutivas. Ao experimentar a cegueira, as almas são convidadas a refletir sobre como a ira pode nos desviar do caminho correto e como é necessário superá-la para alcançar a claridade espiritual e a paz interior. Os penitentes neste terraço participam de uma oração conjunta, sugerindo um senso de comunidade e solidariedade em sua jornada de purificação. Ao contrário da natureza divisível da ira, a oração compartilhada e a dependência uns dos outros para a navegação pelo terraço enfatizam a importância da reconciliação e da harmonia. Esta contraposição entre a natureza destrutiva da ira e a cura encontrada na comunidade e na oração é um tema central neste terraço. No quarto terraço do purgatório é explorado a purificação do pecado da preguiça. Os penitentes deste terraço correndo em grupo. Este ato de correr juntos simboliza uma tentativa coletiva de contrariar as memórias dolorosas e comportamentos solitários e preguiçosos na terra. O movimento constante contrasta diretamente com a natureza inerte da preguiça, enfatizando a importância da ação e do esforço na jornada espiritual. A preguiça é um pecado que resulta de um desejo insuficiente ou impróprio de alcançar o bem. Diferente dos vícios anteriores que começam no amor pelo que é errado, a preguiça surge da falta de vontade de buscar o bem. É uma apatia espiritual que retarda o progresso da alma em sua jornada para Deus. A corrida contínua dos penitentes simboliza o esforço necessário para superar a inércia espiritual e física, um chamado à diligência e ao zelo na busca pela salvação. Os pecados dos avarentos e dos pródios são confrontados e purificados no quinto terraço, que é marcado pela visão dos penitentes prostrados no chão, simbolizando tanto a sua submissão à justiça divina quanto a natureza do pecado que estão expiando. A avareza, com seu foco em acumular riquezas materiais, e a prodigalidade, com seu desperdício imprudente dessas riquezas, são ambos pecados que desviam a atenção das verdadeiras riquezas espirituais. Ao forçar os penitentes a deitar-se de bruços no chão, é enfatizado a necessidade de se afastar dos desejos terrenos e voltar-se para Deus. No sexto terraço do purgatório, aborda a purgação do pecado da gula.
Os penitentes aqui são submetidos a uma provação que reflete a natureza deste vício. Eles são atormentados pela constante presença de comida e fragrâncias agradáveis que, no entanto, permanecem fora de seu alcance. Este tormento simboliza a tentação constante e o desejo que a gula instiga, mas que aqui é usada como uma ferramenta de purificação. Esta experiência força os penitentes a enfrentar diretamente seu desejo excessivo e aprender a controlá-lo, um passo crucial em sua jornada de redenção. Ao invés de simplesmente punir os penitentes com a fome, o que seria uma resposta direta à sua indulgência em comida, o que é atacado é o desejo descontrolado. Esta abordagem simboliza a jornada da alma de reconhecer e superar desejos internos e profundos, em vez de simplesmente resistir a tentações externas, refletindo a crença de que a verdadeira satisfação não é encontrada no excesso material, mas na moderação e na busca de valores espirituais mais elevados. A superação da gula, um pecado que se manifesta tanto fisicamente quanto espiritualmente, simboliza a libertação de desejos terrenos e a ascensão a um estado de maior compreensão e pureza espiritual. No sétimo e último terraço do purgatório, o pecado do desejo carnal desordenado, que é um tema profundamente humano e complexo, é tratado. Os penitentes deste terraço são purificados por meio do fogo, simbolizando a natureza ardente e consumidora da luxúria. Este elemento, ao contrário da água ou do ar, possui uma dualidade única, é tanto destrutivo quanto purificador. O fogo representa a paixão descontrolada que caracteriza a luxúria, mas também serve como meio de limpeza e renovação, queimando os desejos impuros e permitindo o renascimento espiritual dos penitentes. A luxúria, diferentemente de outros pecados abordados nos terraços anteriores, tem uma conotação mais direta com o amor e o desejo, uma linha tênue entre o amor puro e o desejo carnal desordenado. Os penitentes cantam hinos e orações que refletem sobre o amor verdadeiro e a beleza da castidade. Estes cânticos contrastam com as chamas, simbolizando a transformação do desejo impuro em amor divino e puro. Esta transformação é central para a jornada de purificação, pois representa a transmutação dos desejos terrenos em aspirações espirituais mais elevadas. O sétimo terraço serve como um ponto culminante da jornada do purgatório. Aqui, o amor próprio, a inveja, a ira, a preguiça, a avareza, a gula e os funde no conceito de luxúria, um pecado que encapsula todos os desejos desordenados do coração humano. A purificação por meio do fogo simboliza a purificação final e mais desafiadora, preparando as almas para a ascensão ao paraíso. O último estágio da purificação no purgatório, na Divina Comédia de Dante Alighieri, é o paraíso terrestre, também conhecido como o Jardim do Éden. Este lugar, situado no topo da montanha do purgatório, é um reino de beleza incomparável, paz e harmonia, simbolizando o estado de graça antes da queda do homem e a redenção final das almas purificadas. Ele é descrito como um lugar de beleza natural exuberante, com flores radiantes, árvores frutíferas e águas cristalinas. Esta paisagem idílica representa a perfeição da criação divina e a harmonia original entre o homem e a natureza. O jardim é um contraste marcante com os sofrimentos e as provações enfrentadas nos terraços anteriores do purgatório, oferecendo um refúgio de tranquilidade e renovação. O paraíso terrestre no purgatório é um local de transição para as almas. Lá, elas se preparam para a jornada final ao paraíso celestial. Este jardim simboliza não apenas o estado original de inocência do homem, mas também a possibilidade de redenção e retorno à graça. As almas que alcançam este estágio completaram sua purificação e estão prontas para a ascensão final ao paraíso, onde encontrarão a união eterna com Deus. O jardim representa a esperança e a promessa de redenção apesar da queda do homem. A graça e o amor divino oferecem um caminho de volta à comunhão com o Criador. Agora, se você quiser saber sobre os 9 céus do paraíso de Dante, não se esqueça de deixar o seu like e deixe um comentário mostrando que você apoia este projeto. Te vejo no próximo vídeo.